para TV. Entre a Vogue e a Bazar, eu fui fazer televisão. Eu estava 4 anos na Vogue e aí eu soube que a Fashion TV, que a Turner, do grupo Time Warner, ia trazer um canal chamado Fashion TV para o Brasil. E aí fui lá bater na porta deles para entender o que era, como era, se a gente podia fazer alguma parceria com a Vogue, o que interessava a eles e tal. E o diretor do canal na época era o Daniel Conte, que falou, olha, a gente está trazendo, sim, é verdade, a gente está em busca de uma editora-chefe, você tem interesse? De novo, uma coisa que eu nunca tinha feito, uma porta abrindo ali, eu também meio na hora certa, no lugar certo. Tenho. Ele falou, só que a gente está fazendo um processo seletivo, tem que fazer 1000 entrevistas com os gringos, né, da Warner, da Turner. Tá bom. E aí fiz esse processo e eles me chamaram para ser editora-chefe do canal. E aí, daí foi aí que eu te encontrei. A gente se encontrou, acho que foi no... Você foi na W, na Novo Horizonte. Foi? É isso? É mesmo? Eu lembro perfeitamente. Então foi isso. Mas aí foi muito legal, porque aí se abriu um universo muito grande, né? Primeiro fazer televisão. Depois era um canal Latam, né? América Latina toda. Então eu trabalhava com chilenos, mexicanos, argentinos, tinha uma parte da operação que era na Argentina. Eu ia uma semana por mês eu ia para a Argentina, a cada 3 meses eu ia para Atlanta, onde é a Turner. Então, né, trabalhar numa empresa desse tamanho, a Turner, para quem não sabe, é dona da CNN, né? É um negócio gigantesco. CNN, TNT, Cartoon, tudo que vocês quiserem. Foi muito, muito, muito legal para mim. Me colocou em contato com o mundo de uma outra maneira, assim. E aí, passei 2 anos da Fashion TV. A Patrícia Carta, que tinha perdido a licença da Vogue no Brasil, tinha fechado com a Hearst. Quando vai para o pessoal da Globo. A Vogue fez uma joint venture com a Globo, criou a Edições Globo Condé Nast, e a Patrícia foi atrás de trazer a Bazar, maior concorrente da Vogue no mundo, para o Brasil. E aí me chamou para ser diretora de redação. E eu, meu Deus do céu, então eu estava só há 2 anos na TV. Eu lembro na época que eu fui almoçar com a Patrícia, que ela queria me contar isso. Olha que legal. Que eu era muito amigo do Andréa. Claro. E tive o privilégio de conhecer o Luiz, o pai dela. Sim. O Luiz foi o cara que implantou muitas das Vogues internacionais que não existiam no mundo, foi ele quem fez. Teve uma época que eu doidamente resolvi fazer uma W em Barcelona. E aí eu ia muito para a Espanha. Foram 2 anos que eu trabalhava todos os feriados lá. Ia dar feriado emendado aqui, eu ia para a Espanha. E o Luiz estava lá? O Luiz estava em Madrid, fazendo as Condinastas, morava num lugar lindo, ele tinha um Rolls Royce velho. Aquela nova mulher dele, Vogue, portuguesa, muito charmosa. E ele fez um jantar para mim maravilhoso. Ele fez a primeira Vogue internacional que existiu, foi a Vogue Espanha, e depois foi a Vogue Brasil. Por isso que a Vogue Brasil tem 40 anos, mais de 40 anos, né? E todo mundo fica muito impressionado, mas 40 anos de Vogue Brasil, como assim? Por causa disso, porque quem começou a expandir a Vogue para o mundo foi o Luiz. Foi o Luiz, né? Ele era uma pessoa muito querida dos New House, e foi ele quem fez isso. Bom, daí a Patrícia me chamou para ser diretora de redação e eu falei, eu não posso falar não para ser diretora de redação da Harper's Bazaar, que é o título centenário, gigantesco, de uma importância ímpar, e ser diretora de redação, que é um cargo, né, muito importante. E também, assim como eu tinha implantado a Fashion TV no Brasil, eu tinha adorado fazer isso, e daí inventar um título novo. Não inventar não, porque a Bazar já tinha ali as regras a serem seguidas, mas implantar o título no Brasil e tal, eu fiquei fascinada com essa possibilidade. E daí voltei para a carta editorial, onde eu tinha trabalhado 4 anos com a Vogue, para fazer a Bazar. E de novo, foi muito legal. Também fui para Hearst, fiquei lá uns dias para eles implantarem o chip Harper's Bazaar no meu cérebro, voltei para cá, a gente fez a Bazar. Foi um momento muito difícil, porque a gente estava chegando com as revistas nas bancas, na época em que as bancas começavam a desaparecer. O jornalismo escrito, né, a mídia impressa começando a entrar numa crise, então tinha questões muito fundamentais de estabelecimento, assim, né, como é que a gente ia tratar
a internet, como que a gente tinha uma concorrente que era gigantesca no Brasil há 40 anos, que era a Vogue, que estava dominada, o mercado completamente dominado, então como é que você entra nesse mercado? Foi um momento de muitas angústias, assim, nesse universo do jornalismo, né, da mídia impressa. Mas a gente conseguiu, pôs a revista para rodar, conseguiu credibilidade, anunciante, leitores, deu super certo. Aí, 2 anos depois, a Eugênia Moreira, que era diretora de redação da Globo News, diretora da Globo News, e que é uma pessoa também, assim como Mônica Figueiredo, assim como todas essas mulheres fortes e decididas que a gente falou, né? Regina Guerreiro, Constanza Glória, enfim, uma outra Gênia, que tem genialidade no nome, a Eugênia Moreira, me chamou para ir para Globo News para fazer uma série de moda, mas sobre negócios de moda, chamada Moda S.A. E eu, mas negócio de moda, eu nunca falei disso. Não, vamos fazer, vai ser legal, tal. E aí, vamos fazer. Só que daí teve uma questão de concorrentes, como a Globo News, Grupo Globo, e a Vogue também, Grupo Globo. Teve uma situação ali, mas como é que eu vou estar na Bazar e fazer Globo News, o principal concorrente? E aí, enfim, teve essa questão e eu tive vontade de ir para a Globo News. Falei, eu acho que é uma hora de eu dar um salto aqui. Dá uma paradinha aqui, mas a gente vai continuar depois na Globo News. Só uma observação, quando você fala que naquele momento as revistas começam a sofrer dificuldades, uma coisa até recomendo para você, principalmente você que merece morar em Londres depois da manhã, aconteceu uma coisa e eu acompanhei isso muito de perto. Aqui no Brasil, infelizmente, num determinado momento, começou uma guerra entre online e offline, boba, quando todo mundo devia se unir. Isso prejudicou particularmente as revistas muito fortemente. É verdade. Pra você ter uma ideia onde isso foi mais bem pilotado, que é na Inglaterra, as revistas souberam se reinventar. Viraram produtos muito especiais, né? Vou te dar um exemplo muito claro. Primeira vez que eu fui a Londres na minha vida, ou quando você morou lá, ninguém saía de casa em Londres sem comprar Time Out. Isso. Porque a Time Out ia te dizer que exposição tinha, quem estava tocando no Rolling Scott, quem então. Com o passar do tempo, a Time Out, com a concorrência dos online, também virou online, mas ao invés de destruir a revista, sabe o que eles fizeram? Eles sabiam que a Time Out não ia aguentar mais vender em banca, porque tinha Time Out no eletrônico. Eles foram nos anunciantes, disseram, olha, a gente vai tirar a Time Out da banca, mas o senhor continua anunciando com a gente, porque a gente vai triplicar a tiragem. E passaram a distribuir de graça na porta do metrô. Então, tem uma inteligência por trás disso. E tem uma outra coisa, Washington, tem revistas que souberam virar um artigo de luxo. Então, por exemplo, um título como a Vogue, que vende todo mês, que dava informação, que trazia notícia. Notícia não tem mais como você dar um mês depois, né? Já acabou. Você pode observar uma mudança radical nas capas de Vogue. O Brasil está fazendo isso bem, acho que a americana um pouco menos, a inglesa faz isso bem. O que você precisava ter nas capas de revista para chamar atenção na banca? Chamadas. O que você vai usar nessa estação, o sapato da vez, como ficar com o cabelo mais brilhante, como... Você não precisa mais disso, porque todas essas informações a pessoa google, a pessoa vai no site, a pessoa vê. Então você pode transformar a revista num artigo de luxo, com editoriais incríveis. Você pode, toda aquela preocupação com o comercial que as revistas tinham que ter antes, não, você tem que ser mais pé no chão, você tem que fazer uma coisa que a leitora consiga acompanhar. Você não precisa mais tanto disso na revista. Você pode fazer um artigo mais caro para uma pessoa que tem um interesse em ir lá e comprar uma revista. Ela não está em busca da informação, ela está em busca muito mais da inspiração. Então pode ser um sonho para uma revista, se a revista conseguir entrar nesse universo. Pode ser
privilégio.